para falar sobre esse desgaste que reflete bastante aí no PT aqui em São Paulo. Eu me lembro de uma reunião que foi feita com o presidente Lula na presença tanto do Fernando Haddad como também do Geraldo Alckmin. E aí ele falou assim, aqui a gente tem nomes fortes, como por exemplo o Haddad e tudo. Aí o Haddad meio que balançou a cabeça e falou, não quero não. E aí o presidente Lula está incomodado com isso, né, Matheus? Está incomodado sim, viu, David? Está incomodado porque o palanque eleitoral aqui em São Paulo é muito importante para as eleições presidenciais também, já que São Paulo tem cerca de 22% dos eleitores e Lula gostaria sim de eleger um governador aqui no estado de São Paulo, já que o PT nunca conseguiu eleger um governador para o estado aqui no Sudeste, estado esse que foi majoritariamente comandado pelo PSDB, né, no passado. O Geraldo Alckmin, que hoje é o vice-presidente, foi governador de São Paulo em 4 oportunidades. Hoje faz parte do cerco de Lula, mas não tem vontade, ou pelo menos não aparenta ter essa vontade de competir e tentar concorrer à 5ª eleição aqui no estado paulista. E Haddad também não é diferente. O ministro da Fazenda, mesmo que tido como Lula como um dos protagonistas para essa eleição, ele não tem essa vontade, ou pelo menos não demonstrou até esse momento. Haddad, ele acumula 3 derrotas consecutivas, no caso ao governo de São Paulo contra Tarcísio em 2018, no caso em 2022, no caso também perdeu para Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 e na prefeitura da capital, quando tentou ser reeleito em 2016. Alckmin, como disse, foi governador aqui paulista durante 4 oportunidades. Ele assumiu o cargo em 2001, depois da morte do até então governador Mário Covas, e depois foi eleito efetivamente para o cargo em 2002. Depois voltou a comandar o estado entre 2011 e 2018. Foi eleito em 2010 e reeleito em 2014. Deixou o cargo em abril de 2018 para tentar concorrer à presidência também. O PT, então, foi ao segundo turno das eleições aqui em São Paulo apenas em 2 oportunidades. Em 2002, com José Genuíno, e depois em 2022, justamente com Haddad, o nome que é defendido pelo partido como talvez o mais forte, já que teve bons números nas eleições, mesmo tendo perdido no segundo turno para Tarcísio de Freitas, atual governador, mas Haddad não mostra vontade de concorrer. E aí fica aquela linha tênue, né, David? No começo, então, quando começava-se a debater esse xadrez político aqui em São Paulo, alguns analistas imaginavam que o PT não gastaria recursos de campanha com um candidato próprio aqui em São Paulo, já que a eleição é vista como tendo Tarcísio a favorito na reeleição. Mas o fato é que Lula continua pressionando, sim, quer um candidato próprio e sim, quer um candidato forte, alguém que possa concorrer e tenha condições de vencer. O PT aqui em São Paulo, eu conversei recentemente até com o presidente estadual do PT aqui, Kiko Seleguin, ele comentou a questão de uma chapa forte do PT, nomes que são estudados, como de Geraldo Alckmin, vice-presidente, Fernando Haddad, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, e também Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Esses 4 nomes seriam integrantes de uma chapa única para concorrer às vagas para governador e vice-governador e também as 2 vagas para o Senado por São Paulo. Só que esses nomes ainda estão sendo definidos, os planejamentos acontecem, Lula conversa com Haddad, Haddad também se pronunciou publicamente dizendo que as conversas acontecem. Outro nome que surgiu recentemente, inclusive ontem até, Márcio França, ministro do Empreendedorismo, ele disse que estaria à disposição dessas eleições para concorrer, mas que a decisão cabe a Lula. O fato é que a falta de força do PT no estado tem se incomodado bastante o presidente, que busca esse nome para concorrer, tentar desbancar Tarcísio, mas não só isso, conseguir uma boa quantidade de votos em São Paulo para que a eleição presidencial também seja conquistada e Lula seja reeleito, né, David? Sem dúvida alguma, até porque é o maior estado do país, a representatividade é muito grande também, e isso gera reflexos nas eleições presidenciais. Muito obrigado, Matheus Dias, pelas suas informações. Vamos falar com o Rodolfo Maris sobre esse tema, porque o Geraldo Alckmin, quando ele foi explicar por que ele não quer ser candidato pelo estado de São Paulo, ele disse, já fui muitas vezes governador do estado de São Paulo, então todo o meu legado já foi feito. Já, por outro lado, o Fernando Haddad tem um receio de perder novamente, sair derrotado. Então isso prejudicaria até mesmo a imagem dele também, que já está bastante desgastado enquanto ministro. Então esses 2 nomes realmente parecem não ter viabilidade, pelo menos no campo deles mesmo. Ou seja, dessa questão de, olha, eu não quero ir para uma eleição e sair derrotado. Aí tem Simone Tebet, como o Matheus colocou, e também o próprio Márcio França, que já foi, né, durante uma gestão
o governador do estado depois que o governador atual saiu para que ele pudesse, então, ficar ali naquele mandato chamado tampão, né, que é o fim do período. David, eu vou acompanhar o seu raciocínio e dentro desse seu raciocínio faria mais sentido, no caso, com medo de perder uma eleição, o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque o Geraldo Alckmin, ele sempre foi o algoz do governo de PT, do governo de esquerda aqui em São Paulo. Até nas campanhas para a presidência ele também era o algoz. Muitos eleitores de direita acabam não entendendo essa aliança que ele fez com o atual presidente da República, atual presidente de esquerda, nós estamos falando do presidente Lula, tendo ali uma chapa com ele tendo uma chapa com ele, Geraldo Alckmin, como vice-presidente. Todo mundo se espantou, todos os eleitores de todas as capitais do país se espantaram, porque ele era o algoz alguns anos atrás e de repente fez uma aliança. Talvez a cidade de São Paulo, como na verdade o estado de São Paulo, que vota para governador, não vai entender isso muito bem, tendo olhado com maus olhos essa questão dele ser da chapa do Lula e de fato ser aqui o vice-presidente. Ele que era um assíduo lutador contra a campanha de esquerda na cidade de São Paulo. Se juntou com o Lula e agora vem a governador, talvez o eleitorado de São Paulo não entenda isso. Agora, se tratando do Fernando Haddad, que já foi prefeito na cidade de São Paulo, talvez ele tenha o peso 2, talvez ele tenha a máquina na mão e conheça um pouco melhor o seu eleitorado. Se fosse para escolher entre um e outro, o Lula seria muito mais assertivo colocando aquele que tem menos rejeição, aqueles que será menos rejeitado e que talvez poderia ir para uma segunda campanha, para um segundo turno com Tarcísio de Freitas, que vem fazendo um excelente trabalho aos eleitores, aos cidadãos paulistanos. E eu quero colocar aqui para finalizar, temos também o Márcio França, que é ministro do empreendedorismo, vem ganhando força, mas talvez para vice de um desses dois citados já, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. E Simone Tebet vai ser o cavalo paraguaio, dificilmente vai conseguir alguma coisa. A Simone pode até ter um apelo por ser mulher, né? Eles que encampam bastante também essa bandeira. Já o França, o prejuízo, assim, para a imagem dele seria o menor porque nunca se colocou realmente como candidato ao governo do estado. Ele foi vice do Geraldo Alckmin, que na hora que eu fui te chamar aqui me deu um certo branco. Estava na dúvida, porque entrevistei ele enquanto governador, mas eu não lembrava quem que era o cabeça de chapa. Foi nesse período, então, do Geraldo Alckmin. E aí essas movimentações acontecendo e a gente segue acompanhando todas elas. Me permite só um adendo? Em relação a Simone Tebet, por exemplo, o eleitor de direita do estado de São Paulo também não pode engolir Simone Tebet nessas questões pelo mesmo motivo do Geraldo Alckmin, porque na última campanha para presidente da República, ela que se candidatou à presidência da República também levantou pautas contra a esquerda. E depois, em 2022, quando o Lula foi eleito, ela se aliou com o Lula e hoje ganhou um ministério. Talvez a cidade de São Paulo, que é cientificamente falando de política, é uma cidade de esquerda, mas o estado de São Paulo, cientificamente comprovado que é um estado de direita.